Olá, gente. Estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, né? Semana começando aí. Uma alegria estar com vocês mais uma vez. Vamos chegando. É muito bom. Olha, é impressionante como agora, né? Não sei como é que vai ser depois, não, viu? Mas eu sei que por enquanto passa desde sexta-feira, já vai dando uma saudade de estar aqui, esse momento, estar aqui com vocês, cada nomezinho que vai aparecendo aqui, né, que vai se chegando, pessoas que estão sempre conosco aqui para esse instante, né, que apesar de a gente já ter dito, né, de ser uma mensagem que fica gravada, tem muitas pessoas que estão sempre aqui com a gente online, assistindo online. Né? E é uma alegria muito grande poder estar com essas pessoas, né? Estar com você aqui. Então vai chamando as outras pessoas aí, nós vamos dar início aqui essa semana. Nós estamos fazendo aqui um estudo, né, no livro de Atos. Tem sido um tempo assim especial. A gente está aqui com o livro de Atos. Então, boa tarde a todos vocês que estão hoje aqui, né, que estão online. Olha só, temos Ana Lúcia, Rodolfo, que bom, Ana Regina está aqui também. Estou vendo aqui Márcia, pastora Márcia, olha aí, querida. Renatinha, as duas Renatinhas aqui. Renata Duque, Renata de Rodolfo, Liz está aqui também, né? Então vamos lá. Tia Musa, que bom, gente. Mari, que bom estar com vocês, é muito bom, né? Então, é uma alegria para mim muito grande mesmo, né, poder estar aqui. Então, nós estamos hoje, caramba, hoje já é 15 de junho, vê? A gente já está na metade de junho. O tempo está assim, ó, tá voando, né? Voando. Estamos na metade de junho aí. Agora, na próxima semana, aí vem São João, acaba junho e acabou metade do ano já. Esse ano, né, que uns já estão chamando de um ano para ser esquecido. Né? Acho que não. Acho que não dá para esquecer esse ano, não. Esse, eu acho, muito pelo contrário. Eu acho que esse ano vai ser inesquecível. Né? E muita gente dizendo assim, não, esse é um ano para ser esquecido. Eu acho que esse ano vai ser lembrado nas próximas gerações. Todo mundo vai se lembrar desse. Paulinha, não gostou da caneca, não foi? Paulinha, a minha caneca de live, ela tá ali, hoje ficou. A menina botou na máquina, eu fui pegar agora correndo quando eu vim montar aqui. Cadê minha caneca de live? Cadê minha caneca de live? Aí eu não achei minha caneca de live, eu acho que ela tá na máquina. Mas estamos aqui, viu? Olha, vamos então, agora, quero convidar vocês, né, para que a gente vá, agora pegue a sua Bíblia aí, deixa eu até escrever aqui. Olha só, hoje nós vamos ver aqui Atos 10. E estamos avançando com o livro de Atos também, hein? Atos tem 28 capítulos, já estamos aí no capítulo 10º. Né? Estamos avançando e é muito bom a gente avançar junto nisso aí. Espero que vocês estejam em dia com essa leitura, estejam em dia com a leitura de Atos. Né? Ontem, né, tivemos mais um domingo de celebração. Você estava na celebração ontem? Eu não lhe vi ontem. Assim é triste demais. A gente está lá, eu só olho para uma câmera. Vê, é uma câmera só lá, estou olhando na câmera. É muito bom saber que está entrando na casa das pessoas, está chegando na casa das pessoas, mas não vê ninguém, pô, a gente não vê ninguém. Do mesmo jeito que as pessoas estão vendo, devia ter um retorno, assim, a gente vendo todo, né, aparecendo como aparece no Zoom, né, a cara de todo mundo que está conectado no culto, seria mais animador. Mas se você não teve a oportunidade de acompanhar, nós iniciamos uma nova série, uma série de mensagens, né, Onde está Deus? Assim, eu estou curtindo essa série, muito legal, e você pode acompanhar lá no nosso YouTube, no Anglicana ZN, você vai lá e você tem o sermão de ontem, tá lá, tá? Então, você pode acompanhar, se você por acaso ontem perdeu
esse tempo de celebração. Tá bom, gente? Então, hoje, olha só, como é, tua esposa estava linda de pérolas. Ah, minha esposa é linda de qualquer jeito. Né? Então, Ana Maria! Ana Maria está aqui hoje, parabéns, ó, feliz aniversário, cantar parabéns hoje para Ana Maria. Né? E é para você mais tarde, querida, parabéns, olha, eu estou dando um parabéns antecipado aqui. Hoje é aniversário. Olha só, Vivi está dizendo que o início estava chiquérrima. A minha mulher é muito chique, é a minha melhor parte. Minha mulher é a minha melhor parte. Nós somos um só, né? Então, já que somos um só, ela é a minha melhor parte. Então, vamos lá. Eu quero ir com vocês agora. A gente vai chegar aqui em Atos. Já vamos orar primeiro? Vamos colocar diante do Senhor. Né? Manda um aviãozinho aí, manda para as pessoas, né, que está começando, que vai dizendo aí para as pessoas que podem se conectar, né? Tá na hora. Diz, ó, tá na hora. Vamos lá, vai perder Atos 10 hoje? Eu não perderia não, viu? Esse Atos 10 aí promete. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, bendizemos o teu nome, louvamos o teu nome. Ó Pai, muito obrigado por mais uma semana que se inicia e queremos iniciar não de outra maneira, senão na tua presença. Que o teu amor, Pai, possa trazer a cada um de nós a alegria de sabermos que tu estás sempre conosco, nos direcionando, nos conduzindo, guiando, pegando pelas nossas mãos. Muito obrigado, Pai. Dá-nos agora entendimento da tua palavra. Nós queremos, Pai, queremos entender a tua palavra para nos apropriarmos dos teus princípios e podermos, Senhor Deus, podermos seguir esses valores e termos a vida abundante que Jesus conquistou para cada um de nós. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Vamos lá, gente, então. Olha só. Atos 10. Em que contexto? A gente está em Atos 10. Atos 10 é uma narrativa logo depois de Atos 9, né? Obviamente, né? Então, esse é o contexto, antes de Atos 11. Mas a gente tem visto aí, e a essa altura, aqui agora, o evangelho está crescendo ali na região de Damasco, tá? Saulo tinha pregado poderosamente lá em Damasco e depois voltou para Jerusalém, foi ali perseguido, ele tinha sido perseguido lá em Damasco, depois perseguido em Jerusalém, e os discípulos resolveram pegar e dizer, vamos fazer o seguinte, volta lá para Tarso e dá um tempo, né? Dá um tempo. Porque Paulo era muito intenso e a turma estava meio revoltada ali com Paulo, né? Até então chamado Saulo, nesse momento. E aí, Pedro, depois daquilo lá, a gente viu no capítulo passado, a gente viu isso quinta-feira, que Pedro tinha curado Enéas ali na cidade de Lida, depois ele tinha sido chamado até Jope, tudo estou falando do capítulo 9, tá? Ele tinha sido chamado até Jope, e chegando lá em Jope ele ressuscita Dorcas, né? Uma discípula que estava ali e tinha morrido, e ele ressuscita. E aí, o capítulo 9 termina dizendo que Pedro tinha ficado um tempo em Jope. Pedro era assim, Pedro chegava, né? Aonde oferecer, tinha comida, tinha ali um teto para ele ficava um tempo mais, a turma queria beber, a turma estava com sede, né? A turma queria estar ali sempre pegando de Pedro. E aí diz o texto que Pedro fica um tempo mais ali em Jope, na casa de Simão, que era um curtidor de couro. Tá? Então, Pedro fica um tempo por ali. Aí começa o capítulo 10, e no capítulo 10 começa justamente com uma visão de um centurião chamado Cornélio. Cornélio, né, era um cara, um centurião romano. Pessoal, eu vou ler aqui essa primeira parte, tá? A primeira parte aqui dos versículos 1 a 8 diz assim: Havia em Cesareia
um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso, dentre os seus auxiliares, e contando-lhe tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Pronto. Então, aqui é a introdução desse capítulo 10, tá? Então diz que lá, ali em Cesareia é uma cidade, né? Cesareia ficou chamada de Cesareia por causa de César, é uma cidade que ficava ali, né, naquela região, perto de Jope, também perto de Jerusalém. Jope, a gente já tinha visto, né? Jope é uma cidade litorânea, uma cidade que tinha um porto. A ver que é por isso que Pedro ficou lá, ele ficou para curtir a praia também um tempo, né? Mas diz que ali, no versículo 1, diz que tinha um homem chamado Cornélio, que era centurião do regimento conhecido como Italiano. Ou seja, a guarda romana, né, ele era dividida ali naquela região em diversos regimentos, a grande guarda romana. E esse aqui era o regimento chamado Italiano. Então, muito provavelmente, Cornélio ele era efetivamente lá da Itália, de Roma mesmo, não ali daquela região. Mas ele estava em Cesareia, né? Diz o texto que ele estava aqui em Cesareia. E, assim, era muito comum, naquela época, alguns dos romanos tinham os judeus ali servindo para eles, e ao ver a fé dos judeus, porque os romanos eles eram politeístas, eles, assim, muita influência grega, eles sofriam de muita influência grega, então eles não tinham a adoração a um Deus único, mas muitos deles, por ver a devoção, né, dos judeus, muitos se aproximaram de Deus e chamavam o Deus dos judeus, e se aproximaram desse Deus. Como eles eram politeístas, ou seja, eles se aproximavam, um pedaço de pau era um Deus, tudo era um Deus. Então, eles viam a devoção do povo judeu e muitos deles não necessariamente se convertiam ao judaísmo, mas passavam a seguir o Deus dos judeus. Tá? Então, isso era um fato muito comum ali no Império Romano, naquela região ali da Palestina, né? Isso era muito comum, onde dominava ali o povo hebreu, tá? Então eles influenciavam também com a sua crença, e muitos romanos passaram a seguir. Então aqui diz, no versículo 2, que ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Então, era um homem muito provavelmente um simpatizante do judaísmo, né, e se aproximou de Deus, E era um homem piedoso, né? Diz o texto no verso 2 que ele dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Ou seja, era um homem que tinha sede, estava buscando. Ele estava buscando de Deus. Ele via o Deus dos judeus, né, e estava buscando a esse Deus. E aí, diz que certo dia, versículo 3, por volta das 3 horas da tarde,
Ou seja, lembra que a gente já falou aqui antes que existiam 3 horas padrões dos judeus dedicavam à oração, né? Era às 9 da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Então, essas 3 horas, tivesse o que tivesse, eles paravam e tinham tempo de oração, né? Então, era um hábito muito comum, ainda é um hábito dos judeus ortodoxos ter esses 3 horários, né? A hora terceira, hora sexta e a hora nona, né? Aqui, em alguns lugares, em algumas versões, você vai ver aqui, né, nesse versículo 3, assim, por volta das 3 horas da tarde, você vai ver algumas versões, pode estar escrito assim, na hora nona, porque a primeira hora era 6 da manhã, aí 9 era a terceira hora, a sexta hora meio-dia, a gente já falou isso aqui antes, né? Meio-dia era a sexta hora e a hora nona, 3 horas da tarde. Então, eram horas muito comuns. E ele estava aqui. E acontece que, nesse momento, ele tem uma visão. E olha só, diz o texto, no verso 3, que ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximava e chamava ele pelo nome, né? Um anjo de Deus chamava ele pelo nome. E aí, o verso 4 traz uma coisa muito interessante. Todas as vezes que diz que alguém teve um encontro com um anjo, tem um fator comum, que eu acho que é muito comum mesmo, né? Eu acho que você sentiria a mesma coisa. Imagina, aparece um anjo, a pessoa ficou atemorizada, né? Atemorizada, a pessoa fica ali, né? É uma coisa inusitada, né? E Cornélio olhou para aquele anjo e disse, que é, Senhor? Então, a palavra atemorizada, ela tem, né, o sentido, né, do temor, ela serve tanto para medo, como serve para um profundo respeito, aquele medo respeitoso, né? Um profundo respeito, esse é o temor. Daí vem a questão do temor de Deus, a pessoa temer a Deus é ter um profundo respeito, levar a sério. E ele ficou aqui, né, levou muito a sério. E aí diz que o anjo respondeu, olha, meu querido, a questão é o seguinte, Deus está de olho em você, Deus está vendo você, né? E diz, olha, suas orações, sua generosidade subiram como oferta memorial a Deus. Deus está de olho em tudo isso e quer mais de você. E aí aqui no versículo 5, deu uma missão para Cornélio. Cornélio era um centurião, aí, ou seja, centurião tinha ali, estava acostumado a missões, né? Vê que coisa interessante. Deus podia ter dito assim, Cornélio, faça o seguinte, vai lá em Jope e encontra, tem um cara lá que eu quero que você conheça. Mas ele disse, não, faz o seguinte, manda a turma aí, tá? E vai ter uma casa lá, que tem um tal de Pedro, que está na casa de um tal Simão, curtidor de couro, e você manda a turma e vai lá e traz esse homem para cá. Eu quero esse homem aqui, em Cesareia. E então, aqui logo no verso 5, a gente viu aqui esse texto até o verso 8. E ele foi, contou tudo para os soldados, e os soldados, foram-se embora. E aí, acontece que no dia seguinte, Pedro, lembra lá, né? Pedro estava em Jope, tá? Aí aqui mostra que Pedro, do verso 9 até o verso 16, mostra que Pedro, lá em Jope, também tem uma visão. E olha só, eu vou ler para vocês. Diz assim, no dia seguinte, por volta do meio-dia, que era aquela hora sexta, né? Algumas versões aí vai ter na hora sexta, enquanto eles viajavam e aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, né? Era a hora que os judeus oravam. 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde. Então, meio-dia, Pedro subiu para orar. Tendo fome, detalhe importante aqui, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada,
ele estava orando. E diz o texto que ele caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou a segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Então essa foi a visão, né? Uma maravilhosa visão que Pedro teve. E aí vamos aqui um pouquinho nessa visão aqui nesse momento. Pedro estava ali, né, enquanto a comida estava sendo feita, em vez dele ficar no WhatsApp, ficar fazendo besteira, ele foi orar. Era meio-dia, hora de oração, ele foi orar. E ele, quando está orando, né, ele entra em êxtase, bem, tal deve ter sido o nível de contemplação que ele estava. E Pedro, naquele momento, tem uma visão. E essa visão é muito significativa, porque é o seguinte: Pedro era judeu. E as leis cerimoniais judaicas, lá em Levítico, capítulo 11 de Levítico especificamente, diz que, né, diferenciava ali os animais que podiam ser comidos e os que não comiam, animais puros, animais impuros. E os judeus cumpriram essa regra, né? Assim, muitos judeus ortodoxos tradicionais cumprem até os dias de hoje. Na verdade, era uma lei que foi dada de preservação do corpo. Né? O povo, foi dado isso quando estava no Êxodo ainda. Ou seja, o povo vivia no deserto, não tinha condições sanitárias, não tinha ali, né, condições médicas para se cuidar. Então, alguns animais eram considerados impuros, não deveriam ser comidos por causa do risco de um contágio, né, de doenças, enfim, e tantas outras coisas. E por muito tempo, os judeus foram diferenciados dos outros povos pelas coisas que comiam, simplesmente pela sua dieta alimentar. Isso é uma coisa que é muito comum, né, e foi muito comum, sobretudo lá naquela região. Mas aquilo ali era muito significativa para Pedro. Primeiro porque ele estava com fome, né? E com fome foi dado ali. Ele com fome foi dado a ele exatamente a visão daqueles animais. E a voz que vinha do céu disse assim: ó, mate, coma, está liberado. Só que ele era muito apegado às suas tradições, fiel às suas crenças, e disse: não, eu não vou comer não. Mas aí, no verso 15, que é no verso 14, ele disse assim: de modo nenhum, Senhor, eu jamais comi algo impuro ou imundo. E no verso 15, 16, vem uma lição fantástica aqui. Diz assim: a voz lhe falou a segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Percebe aí? Não chame impuro aquilo que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes. E em seguida, o lençol foi recolhido ao céu. Parece que Pedro só entendia as coisas quando era falado 3 vezes para ele, né? Aqui, mas foi só um detalhe. Então, aqui, no verso 17, diz que Pedro começou a refletir. Ele estava refletindo no significado da visão. E enquanto ele estava refletindo no significado de tudo aquilo, né, ele ainda estava pensando: o que isso significa? Não é possível, como assim? Que coisa é essa? Ele estava pensando naquilo tudo. Vê, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa que Simão estava e chegaram até a porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado
Simão, conhecido como Pedro. Vê só, aqui uma coisa interessante. Pedro estava lá, o texto disse antes, não foi viu lá em cima, lá no, aqui, no verso 9, diz que ele subiu ao terraço. Pedro estava lá em cima. E a turma chega lá embaixo perguntando, é aqui que está um tal de Simão, conhecido como Pedro? Aí, no verso 19, vê que coisa, vê que massa, vê. Diz assim, enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Gente, eu não sei você, mas eu fico só imaginando, né? Imagina você ir abrir a porta, porque o Espírito é que disse para você, não foi a campainha, não. Não foi ninguém que chegou para você e disse, menino, vem cá, tem gente que estão te chamando aqui, Pedro. Vem cá, Pedro. Foi não. Foi o Espírito. Vê que nível de intimidade. Dá para você essa intimidade? O cara estava numa intimidade com Deus ali tão grande, né, que o Espírito chegou para ele e disse, Simão, tem 3 homens lá embaixo procurando você e fica tranquilo, tá, que mesmo assim, fica tranquilo que sou eu que estou mandando eles, não tem problema não, vai com eles, simplesmente vai. E aí o verso 21 diz que Pedro se apresenta. Pedro disse aos homens, eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Ou seja, o Espírito já tinha dito para eles que era para ir. Mas ele pegou e disse aqui, né? E os homens explicaram qual era o seu propósito, aqui no verso 22. Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamassem à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou para entrar e os hospedou. Pedro é folgado, né? Pedro estava na casa de Simão, curtidor de couro. Mas chegaram os 3 caras lá e disseram, entra aqui, fica aqui, gente. Vocês vão passar a noite aqui em casa. E já chamou os caras para hospedar. Né? Vai que o curtidor de couro disse, Pedro, faça de conta que você está na sua casa. Ele levou a sério. Né? E os caras chegaram lá e ficaram. E aí, vem então aqui na sequência, nos versos 24 em diante, que no verso 23 ainda diz assim, no dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Vê, os caras foram lá, manda do centurião, foi até guarda lá tudo, chamar Pedro, e a turma que estava ali disse, a gente quer ver o que vai acontecer. E tinha seguidores de Pedro lá em Jope. Pedro tinha ficado um tempo em Jope, muita gente já estava ali seguindo ele. Disse, eu quero, para onde esse cara foi, eu vou. Eu vou lá também. E olha, isso aí, né, sei não, mas acho que uma caminhadinha boa, aí, uns 40, 50 quilômetros, aproximadamente, os caras foram. No verso 24 diz assim, no outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele, prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro fez levantar, dizendo, levante-se, eu sou homem como você. Olha, aqui uma coisa muito importante. Né? Pedro foi e Cornélio estava cheio de expectativa. Não é brincadeira não. O cara ouviu um anjo, o anjo tinha aparecido para ele e disse, manda lá buscar. Esse cara tem coisa para contar para você, que são coisas assim que vão mudar a sua vida, o anjo deve ter dito. Né? E olha, vai ser coisa maravilhosa. E Cornélio não quis nem esperar
para ouvir e depois sair contando. Chamou logo os parentes e os amigos. Ó, vem todo mundo aqui para casa, que vai chegar um cara aqui, que ó, esse cara aqui foi mandado por Deus. E ali no seu sincretismo, né, coisa e tal, ele, quando vê Pedro, ele entra numa de adorar, de se prostrar, porque ele era um centurião. O centurião, ele tinha aquele hábito, diante de uma autoridade, chegava um César, né, chegava ali um general, seja lá quem fosse, ele se prostrava aos pés dele. E ele reconhecia em Pedro uma autoridade, alguém enviado pelo próprio Deus, e ele se prostra ali, né? E Pedro corrige imediatamente aquilo lá, diz, não, peraí, eu estou aqui, estamos juntos, estamos juntos, eu sou igual a você, homem igual a você, pode ficar tranquilo. E aí, no verso 27, Pedro fala um pouco, né, da sua submissão a Deus. Olha só, verso 27 diz assim: conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunida muitas pessoas. Ele lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Pedro bate logo a real, né? Ele diz logo, tá? Ele chega logo aqui e diz assim, olha, a questão é o seguinte, não é o meu costume chegar aqui e me reunir com não-judeus. Né? Não é o meu costume. Esse não é o meu costume. Então, eu estou aqui em obediência a Deus. Porque Deus disse que eu não poderia ficar considerando impuro aquilo que Ele considera puro. Então, nesse instante aqui, Pedro dá aos homens, aquelas pessoas ali, dá a Cornélio a oportunidade de dizer, vocês querem saber o que de mim? O que vocês querem saber de mim? Porque Deus só tinha dito para eles o quê? Vá lá. E aí Cornélio respondeu. Cornélio, porque Pedro, né, sabia que estava na casa de Cornélio, Cornélio tinha tido a visão, Cornélio explicou novamente. Cornélio conta aqui o que tinha, né, qual era o motivo da sua expectativa. Cornélio diz, há 4 dias eu estava em minha casa orando, a esta hora, às 3 horas da tarde, e de repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse, Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se das suas ofertas, as suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente. Foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Cornélio entregou de bandeja, assim para Pedro. Pedro, a gente quer saber tudo. A gente não quer saber alguma coisa. A gente quer saber tudo. O que é que o Senhor te mandou dizer? O que é que o Senhor mandou? Lembra? O Senhor tinha mandado dizer o quê? Ide por todo o mundo. Anunciai o Evangelho a toda criatura. Foi isso que é dito lá. Ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensina a guardar todas as coisas. Foi isso que Jesus disse antes de ser assunto aos céus. Está lá em Mateus 28. Então, aqui, Cornélio deixou de bandeja. Aí, no verso 34, Pedro começa a falar tudo o que ele tinha aprendido diretamente do Senhor.
Vê só, verso 34 diz assim: Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus, Jesus Cristo, Senhor de todos. E aí, ele começa a pregar Jesus Cristo. Vê só, ele diz assim: sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, como Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E Pedro, depois de anunciar aqui o que tinha acontecido, Pedro fala o que aconteceu na vida dele. Pedro diz o seguinte: olha, eu sou testemunha de tudo isso. Como é importante a gente falar de uma experiência pessoal, aquilo que aconteceu, não apenas do que eu creio, do que eu sei, mas do que eu vivi. E Pedro disse, olha só, verso 39, nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez com que fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designaram de antemão. Por nós que comemos e bebemos com ele, e depois que ressuscitou dos mortos, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu o juiz de vivos e mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Gente, olha, eu nunca vi, aqui ele resume o evangelho, aqui no encontro, numa tarde, Pedro senta ali e resume o evangelho. E aí vem uma coisa bacana. Vê só, o que diz o verso 44 ao 46. Presta atenção para você não se perder. Vê só. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Não só Cornélio, mas todos que estavam ali ouvindo a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Gente, na casa de Cornélio teve o Pentecostes ali. Aquela turma estava ouvindo e de repente foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, a turma não estava ouvindo com desconfiança, não estava ouvindo, estava ouvindo com entrega total. Eles estavam completamente derramados ali. E logo na sequência disso aqui, Pedro entende. Pedro, ele foi construindo, as coisas foram construindo na cabeça dele. Vê o que Pedro disse aqui. Diz assim, no verso 47. Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Sabe por quê? Porque para Pedro, o ministério dele era para anunciar Jesus Cristo aos judeus. Jesus Cristo tinha vindo para os judeus. E ele estava batizando aqueles que eram judeus apenas. Para Pedro ainda estava na mentalidade da velha dispensação, de que Deus seria ali apenas para os judeus. E ele aqui está entendendo que não é só para os judeus, é para toda criatura mesmo, para todos. Assim, olha, será que alguém pode negar água? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois, obviamente, como sempre, depois que Pedro batizou, ficou ali, a turma disse, negão, tu não vai embora agora não.
fica aqui um pouquinho mais com a gente. Era sempre assim. Aonde Pedro tinha que voltar para Jerusalém. Ele já tinha ficado lá na casa de praia, lá em Jope, né? E agora estava aqui em Cesareia. Disse, não, tem que ir embora. E disse, não, vocês vai ficar aqui mais alguns dias. Porque era necessidade de discipular. Precisava ainda. Né? Aquela turma estava só na empolgação, na emoção, mas eles precisavam ser discipulados. Então, gente, esse é o capítulo 10. Eu não sei o que é que, nesse capítulo 10, o que mais chama a tua atenção. Tá? Eu não sei o que é que traz de ensino para a tua vida, mas a gente pode tirar algumas lições, e eu quero tirar algumas lições bem claras aqui para a gente. Né? A primeira lição que eu tiro aqui, isso é muito, muito importante, né? Serve para os dias de hoje, é o seguinte: Deus não é Deus de confusão. Tem muita gente aí dizendo, não, eu tive uma visão e Deus mandou te dizer isso, e Deus disse aquilo. Nada contra. Eu acredito no dom de Deus. Eu acredito que os dons de Deus são para hoje, e tem pessoas que são dotadas sim disso. Mas Deus não deixa dúvida. Deus testifica as coisas. Aqui, quando Deus deu uma visão a Pedro, quando ele deu lá uma visão a Cornélio, e manda chamar, ele dá a visão também a Pedro. Percebe? E Pedro, quando os caras chegam, Pedro já sabia, já tinha ali uma conexão. Diz assim, bom, será que foi de Deus mesmo isso aí, Cornélio? Pedro já sabia. A mesma coisa que a gente viu no capítulo anterior. Lembra que a gente viu no capítulo 9? Quando aconteceu também com Saulo e com Ananias, né? O Senhor chama Ananias e disse, a gente viu lá no capítulo 9, diz o quê? Ó, Ananias, tu vai ter que ir lá, vai entrar lá numa casa, tem uma casa lá em Damasco, que tem um cara que teve uma visão com um homem Ananias expondo a mão sobre ele. E, ou seja, deu uma visão para Saulo e deu uma visão para Ananias. E aqui, mesma coisa, deu uma visão para Pedro e deu uma visão para Cornélio. E ali houve uma testificação. É muito importante a gente entender isso. Deus não traz confusão para ninguém. Deus traz clareza. Deus confirma as coisas. Uma outra lição que a gente tira aqui também é na visão de Pedro, naquela visão, né? Pedro estava preso ainda ao seu dogma ali dos animais impuros, né? Tudo aquilo que as comidas impuras, Levítico 11, como eu já disse, né? Era uma questão necessária para aquele momento. Era necessário para eles, mas não agora. O próprio Jesus já tinha ensinado lá em Marcos, quer ver? Vamos ver aqui, em Marcos. É porque Pedro, às vezes, não lembra não, né, as coisas, mas em Marcos 7, olha só, eu vou ler aqui, Marcos 7, 14, Jesus disse assim, ó, Jesus novamente chamou a multidão para junto de si e disse, ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que entrando nele possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus tinha dado já, porque os judeus tinham aquela questão, não, eu me torno impuro quando como alguma coisa. Então não é o que entra, mas é o que sai. Ou seja, o que é que colocar aquilo para dentro de mim vai fazer sair o quê? Né? O que torna uma pessoa impura, por exemplo, não é a bebida que ele bebe, mas qual é o que provoca a bebida nele, o que é que faz sair dele, quais são as atitudes que saem dele. Né? Isso é que torna o homem impuro. Então, aqui, essa noção de impureza também é relatado para pessoas, porque os judeus tinham muito isso. Né? Os puros e os impuros, as pessoas eram impuras. Quem não era judeu era considerado impuro para eles. E aí, uma outra lição, talvez a maior lição de todas que tem aqui nesse texto, é a lição de que Deus não faz acepção de pessoas. Deus se manifestou para todos.
João 3,16, Deus enviou o seu Filho único para que todo, não é para que todo judeu que nele crê, não, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus já tinha estabelecido isso, já tinha aberto isso. Deus enviou Jesus para isso, para essa catolicidade, essa universalidade da mensagem. Tá? E Pedro entendeu isso aqui. Né? E só no versículo 34, ele, quando estava lá conversando com Cornélio, ele diz, né? Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata pessoas com parcialidade. Pedro entendeu, ele ficou matutando aquela visão, e ele viu naquele momento e disse, Deus não trata ninguém com imparcialidade. O que é que eu vou tratar? E sabe uma outra lição também fantástica que eu tiro aqui desse capítulo? É que as coisas acontecem sempre no tempo de Deus. Sim. Porque às vezes a gente tem meio que uma mania de querer bitolar Deus, tirando da sua soberania e assim dizer, não, a pessoa, ela primeiro precisa, né, como é que é a ordem? A pessoa primeiro precisa crer, depois precisa ser discipulado, depois é que ela vai ser batizada, depois de ser batizado, ela vai ganhar experiência, e aí ela vai ser cheia do Espírito Santo e vai ter dons. Sei lá, a gente cria, muitas vezes, uma hierarquia de tempo. E Deus, ele faz como quer, com quem quer. Com quem quer. Cornélio, né? O texto mostra Cornélio todo ao inverso aqui. Primeiro diz que Cornélio já fazia o que era bom. Ou seja, Cornélio não se converteu primeiro para depois se tornar bom. Certo? Ele via ali as pessoas, né? Esse Deus aí desses caras, eu acho que é um Deus interessante. E ele fazia o que era bom. Não só ele, mas como toda a família dele. Ele era um líder na sua casa. Ele influenciava a sua família. Ele, né, mesmo sem ter sido batizado, sem ter tá dentro de uma igreja, sem estar cheio, ele teve uma visão. Ou seja, Deus se revela a quem quer, na hora que quer. Depois disso, é que ele veio ouvir o Evangelho. Vem a ordem, completamente confusa. Ele ouviu o Evangelho. E imediatamente quando... E aí tem uma ordem que é imutável. Ouviu o Evangelho, creu. Imediatamente. Creu, negão. Foi cheio do Espírito Santo. Foi cheio do Espírito Santo, cheio de dons. Orou em línguas ali. É o que está escrito aqui. Só depois disso é que ele foi batizado nas águas. Só depois. Só depois ele foi batizado. E aí, só depois de ter sido batizado é que ele foi discipulado. Percebe? A soberania de Deus. Ou seja, tudo bem, a gente precisa às vezes ter ali uma ordem e queremos ter, né, dar ordem a todas as coisas. Não. Deus derrama da sua graça e com soberania Deus faz o que quer, quando quer, com quem quer, a hora que Ele quer. Deus disse, olha, estou de olho nesse cara, manda um anjo. Assim, esse cara aí, né, precisa ser, como é que se diz? Precisa ser cheio do Espírito Santo, precisa ouvir mais. Pá! Chama Pedro, traz Pedro lá distante. Pedro vem lá de outra cidade e prega para ele. E aí, não só ele, mas todo mundo ali é cheio do Espírito Santo. E Pedro cai na real. Pedro foi abençoado naquele momento. Não só Pedro. Pedro e a turma de Jope, né? A turma que veio com ele, lá de Jope. Vê, no capítulo daqui no finalzinho, né? Diz o quê? Cadê? No verso 45. Vê, os judeus convertidos que vieram com Pedro
ou seja, a turma que tinha se convertido lá em Jope, ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios. O Espírito Santo é derramado quem ele quer. Vai ser uma lição para mim e para você também. Tá? Que a gente possa entender e não ficar julgando, bitolando, restringindo o poder de Deus para absolutamente ninguém. Tá bom, gente? Então é isso. Esse é o capítulo 10, tá? Amanhã nós seguimos com o capítulo 11. Olha, vamos lá, vamos, capítulo 11. Olha, 11, o circo vai pegar fogo aí, 11, 12, o cerco vai apertar para cima de Pedro, viu? Então vamos orar e amanhã eu te convido para amanhã às 5 da tarde nós estarmos aqui, então nós vamos acompanhar esse capítulo 11 de Atos. Pai, em nome de Jesus, é diante de tudo isso que aconteceu, lá para aqueles homens, para aquelas famílias, aquela cidade, que nós queremos olhar, nos colocar naquele local, na certeza, Senhor Deus, que Tu tens algo transformador, poderoso para cada um de nós agora. Então vem, Espírito Santo de Deus, como aqueles homens estavam ali, ouvindo a palavra. Tu conhece cada coração que está aqui nesse momento também, ouvindo a palavra. Enche, Senhor Deus, cada um com o gozo da presença do Teu Espírito, Pai. Vem e ministra cada vida. Traz a cada vida aqui, Pai, algo novo, uma novidade, Pai. Algo especial, para que nós possamos viver essa realidade. Não fazendo distinção, acepção de pessoas, não estando bitolados a regras que foram impostas não por Ti, mas por homens. Nós queremos estar debaixo da Tua soberania, debaixo do Teu poder e ver a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, gente querida. Muito bem, então. Então, hoje nós ficamos por aqui com esse capítulo 10 de Atos e amanhã estaremos novamente às 17 horas, tá bom? Então, se você acha que esse capítulo vai ser importante para alguém, recomenda depois, vai ficar aqui, vai ficar gravado no nosso, aí no IGTV do Instagram, e logo depois, amanhã, já está disponível também lá no YouTube. Tá bom? Tudo aqui da Anglicana ZN. Um beijo no coração de vocês, que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, esteja com você, com sua casa, com sua família, hoje e sempre. Amém. Amém, gente. Até amanhã, então. Tudo de bom.